Meu nome é Camilo e esse é mais um vídeo da série de videoaulas sobre a plataforma Embrapa.io. Nesse vídeo, que é uma continuação da nossa playlist sobre agentes de IA generativa, nós daremos continuidade à construção do nosso agente, apresentando dois novos conceitos. O conceito de RAG, que é um conceito para especialização e enriquecimento de uma LLM genérica, e o conceito de Prompt Engineer, ou engenharia de prompt. No nosso vídeo anterior, nós apresentamos a conceitos básicos sobre a plataforma Embrapa.io e montamos o nosso projeto, o Roboi. Criamos a nossa aplicação dentro do projeto a partir de um boilerplate, no caso, para a ferramenta N8N, e fizemos o deploy dessa ferramenta colocando ela no ar. Então agora, nesse momento, nós temos vários links que são para os vários componentes que formam essa solução aqui integrada ao N8N. Então, além do próprio N8N, nós temos outras ferramentas integradas, como o banco de dados Quadrante, que é um banco de dados vetorial, que nós veremos a seguir. O próprio banco de dados da ferramenta, que pode ser acessado pelo pgadmin. E o AHA, que é a API do WhatsApp. Na aula de hoje, nós iremos compreender um conceito importante da parte de agentes, que é o conceito de RAG, ou Retrieval Augmented Generation. O que significa isso na prática? Nós temos várias formas de especializar uma LLM genérica, né? Nós podemos criar o nosso próprio modelo, né? Nós podemos pegar um modelo genérico e aplicar técnicas de fine tuning nele para poder refiná-lo e especializá-lo. Só que todas essas técnicas, elas normalmente demandam uma quantidade muito robusta de hardware, né? De GPU servers e tudo mais, para a gente poder fazer a especialização desses modelos, né, que são muito grandes. Então o RAG, ele é uma alternativa a isso, onde ao invés de eu especializar a LLM, né, eu crio um banco de dados paralelo a essa LLM, que é um banco de dados de vetores ou embeddings, né, e nesse banco de dados eu tenho, portanto, a minha especialização, ou seja, todo aquele conteúdo que eu quero municiar a LLM para ela ficar mais especializada no meu domínio de conhecimento para qual eu estou especializando aquele agente, né? Aquela LLM que eu quero interagir. Então aqui no caso, né, nesse exemplo aqui, a gente pode ver aqui do lado direito justamente os três livros aqui sobre... essa daqui é a coleção 500 perguntas, 500 respostas da Embrapa, né, que é composta por mais de 40 livros, cada um desses livros sobre um produto agropecuário específico. E a gente tem três livros que são relacionados essencialmente aqui à parte de pecuária de corte, né? E aqui, justamente nesse exemplo, a gente vê como que funciona o processo de RAG, que é basicamente eu extrair o conteúdo desses livros, eu agrego esse conteúdo e alimento um banco de dados, né? Que aqui no caso pode ser via Olhama, e alimento esse banco de dados, né, gerando basicamente vetores ou embeddings dentro de uma estrutura específica para isso. Aqui no caso, né, tem a figurinha aqui, a logo do PostgreSQL, porque aqui está exemplificando o uso do Olhama com pgvector, né? No nosso caso, a gente não vai usar essas tecnologias, né? A gente vai usar o Quadrante aqui como banco de dados, que eu já vou explicar logo a seguir. Então, basicamente, o processo de RAG ele vai permitir que a gente faça justamente a recuperação de informação, a geração de texto, né? E melhorar dessa forma a precisão dos modelos de IA, diminuindo inclusive a alucinação, né? Então aqui no nosso projeto passado, o que a gente tinha era justamente isso daqui, né? A gente pegou e colocou o N8N no ar e fez um pequeno teste aqui, utilizando o Olhama como o modelo para o nosso agente de IA. O que a gente vai fazer agora para poder fazer os testes é criar um novo workflow chamado, por exemplo, RAG 500 perguntas, 500 respostas. E aqui a gente vai criar o nosso workflow para poder alimentar o nosso banco, carregar o nosso banco vetorizado, né? Só lembrando, né, o RAG ele é um dos três, vamos colocar assim, um dos conceitos básicos que a gente vai utilizar para a geração do nosso agente. O RAG ele vai nos permitir criar esse banco de dados a partir de documentos, livros, artigos, tudo que a gente tenha que é um conhecimento fixo, né? Então é aquela informação que ela não muda com frequência, né? Os livros do 500
perguntas, 500 respostas, por exemplo, eles foram publicados e eles têm atualizações eventuais, então eles não mudam com frequência. Então eu consigo pegar todo esse conteúdo, toda essa informação, colocar dentro de um banco de dados e eu vou ter uma foto, né? Aquele momento ali que é o RAG, né? As outras duas técnicas que a gente vai utilizar também, além do Prompt Engineer, que a gente vai ver ainda nesse vídeo, é o MCP Server e o Web Scraping. O MCP Server, ele já vai mais numa toada de interagir com APIs. Então, ali no caso, a gente quer fazer uma interação, na verdade, dinâmica com APIs. Ou pegar conteúdo que muda com frequência, por exemplo, a partir de um banco de dados, né? Então, conteúdo que é frequentemente atualizado. Ou, no caso de Web Scraping, pegar também conteúdo frequentemente atualizado, mas da web, né? Então, no caso aqui, a gente vai ver, por exemplo, o preço da arroba. É algo que a gente não tem uma API à disposição, mas a gente pode buscar ele na internet para poder obter esse valor. Então, é por isso que essas três técnicas, né, junto com o Prompt Engineer, elas são todas complementares e todas vão ser utilizadas no caso do nosso agente. Então, vamos focar aqui no RAG agora. Para o caso do RAG, o que a gente vai fazer vai ser criar um workflow que começa com um clique, né? Ele vai ser disparado manualmente, porque normalmente eu vou fazer esse processo, por exemplo, para os livros, uma única vez. Se eu tiver algum outro conteúdo, a gente vai ver também como fazer isso, por exemplo, para uma coleção de perguntas e respostas que eu tenho aqui, né? Que está numa API pública. Então a gente vai fazer outro workflow para ela, né? E também vai disparar manualmente. Então aqui eu começo, né, pegando e criando, né, esse workflow. E a primeira coisa que eu vou fazer vai ser tentar trazer esses livros que eu vou extrair o conteúdo. Então, para isso, para interação com a web de forma geral, o N8N ele tem um nó, né, um node aqui que ele chama, muito útil, chamado HTTP Request. Então, ele permite que eu faça GET, por exemplo, em cima de um determinado conteúdo. E que conteúdo que é esse? A gente tem aqui na Embrapa, né, quando a gente digita aí 500 perguntas, 500 respostas Embrapa, a gente vai cair nessa página aqui, né, onde a gente tem acesso a todos os livros do 500 perguntas, 500 respostas da Embrapa. E o que nos interessa é justamente esses livros aqui, ó. O Gado de Corte no Pantanal, o Gado de Corte e o Integração Lavoura, Pecuária, Floresta. Então, vamos começar aqui, por exemplo, pelo livro Gado de Corte. O que a gente vai fazer? A gente tem que pegar e obter esse livro por aqui. Então, eu já peguei aqui os links deles. Então, eu venho, coloco o link aqui, só para testar aqui. Então, depois de algum tempo, ele baixou aqui para mim o livro 500 perguntas, 500 respostas do Gado de Corte. Eu vou fazer a mesma coisa para os outros 3 livros e já retorno. Então aqui eu fiz para os outros 3 livros, já testei aqui, e os 3 estão sendo baixados lá da Infoteca, que é o repositório da Embrapa que contém esse material bibliográfico. Então agora, para cada um desses livros, né, apesar de eu ter baixado eles estão em formato binário aqui. Isso não me atende, eu preciso extrair o texto deles. E para isso, o N8N, ele tem aqui um node, né, chamado Extract from File, que permite você fazer a extração de diversos tipos de arquivo. A gente vai extrair aqui do PDF. Então a gente vem, coloca esse daqui aqui, não precisa alterar nada aqui. E agora eu vou só renomear aqui e vou fazer isso para os 3 nós e para os 3 livros e a gente já retorna. Muito bem, testei aqui os 3 e ele retornou aqui. O campo que nos interessa é esse aqui, ó, o texto dos livros, né? Então ele traz uma série de informações sobre o PDF, mas o campo que nos interessa é o texto, né? E agora eu tenho então, portanto, os 3 livros extraídos aqui. O que eu posso fazer agora? Eu posso utilizar um nó especial aqui, que é o aggregate. Esse nó aqui, ele vai permitir que eu agregue todas essas informações juntas aqui. Então eu vou unir esses nós aqui. E agora, para cada um desses campos, aliás, eu vou fazer diferente. Eu vou pegar e vou pedir para ele pegar todos os itens e agregar todos de uma vez aqui. Só que eu vou especificar quais campos que eu quero, que é o campo texto daqui, o campo texto daqui e o campo texto daqui. Vou salvar e posso executar novamente e aguardar. E aqui então, o nosso aggregate uniu, né, em uma lista os 3 itens aqui, né? Então, cada um deles está aqui, com todo o texto. Muito bem, agora que eu tenho o conteúdo dos 3 livros, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou usar o meu quadrante Vector Store, certo? Como eu disse, né, a gente tem alguns bancos de dados, eles são especiais para poder armazenar embeddings, né?
Eles são próprios para isso. E o Quadrant ele é um bom banco para isso. A gente utilizava até o PG Vector, ele também é open source, assim como o Quadrant. Só que o Quadrant ele desempenha, ele performa muito melhor que o PG Vector. Por isso que a gente está utilizando ele hoje no boilerplate do Embrapa.io. Então a gente vai colocar ele aqui. E aí ele tem algumas opções, né? O que a gente quer nesse momento é criar o banco. Então a gente vai adicionar documentos ao Vector Store. Então é isso aqui que a gente vai fazer, ó, certo? Aqui eu vou mostrar para vocês como que configura a credencial do quadrante. Então eu apaguei aqui a credencial para poder fazer junto com vocês. E basicamente o que a gente vai fazer, né, quando a gente coloca esse nó a primeira vez, ele vai apresentar um erro aqui, porque ele não tem a conexão com o banco de dados, né? O que acontece? No Embrapa.io, quando a gente volta aqui, e se a gente vier aqui no Health Check, né, que é esse monitorzinho cardíaco aqui, vocês vão ver que aqui ficam listados todos os containers ou serviços que existem nessa solução aqui do N8N, né? Nessa aplicação que foi criada a partir do boilerplate. Então essa aplicação, na verdade, ela não roda um container, ela roda uma coleção de containers para poder se tornar uma solução completa para o que a gente precisa, né? Então entre esses containers aqui a gente pode reconhecer alguns como o N8N, que está rodando aqui, né? O banco de dados SDB, o DB do N8N, o PGAdmin é uma interface para eu poder acessar esse DB do N8N, e a gente tem aqui o banco de dados quadrante, que é justamente o nosso banco de dados vetorial, ele está rodando aqui, certo? Então, como ele está rodando aqui, a gente tem aqui nas nossas especificações algumas informações que são úteis, que vão nos mostrar como acessar ele e configurar as credenciais de acesso a ele a partir do N8N, certo? Então, o primeiro ponto que é relevante é o quadrante API Key. Ele fica aqui junto nas variáveis de ambiente. Então, reparem que eu vim aqui na configuração da build, né? Cliquei aqui na engrenagemzinha, vim até o quarto passo de variáveis, e aqui no quarto passo eu naveguei até encontrar o quadrante API Key. E aí o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse cara aqui, vou voltar aqui e vou mandar criar uma nova credencial. E o primeiro campo que ele me mostra aqui é justamente o API Key. Então eu vou vir aqui e vou colocar esse API Key aqui. Tem um outro ponto que é muito importante, que é o quadrante URL. O que é isso, né? Esse quadrante URL é o seguinte, se a gente entra aqui, a gente vai ver que foi criada uma URL para cada serviço que a gente está disponibilizando, né? Que tem uma interface web. Um desses serviços é justamente o serviço do quadrante. Então se eu clicar aqui, ó, ele vai abrir essa interface aqui, que mostra que o quadrante está no ar, é uma interface de status. E se eu vier aqui em cima e digitar dashboard, ele vai aparecer essa interface aqui. Então eu posso vir aqui, o meu API Key, né, do quadrante, ela já está copiada. Eu venho aqui, coloco aqui ela e mando aplicar. E agora ele permite que eu acesse aqui a minha interface, né, a dashboard do quadrante. Então se a gente vier aqui, a gente vai ver que tem uma série de coisas aqui, né? Aqui em Collections não tem nenhuma collection ainda, né? Mas eu já consigo acessar aqui. Então, percebam que a API Key está funcionando normal, essa API Key aqui. Então, aqui no quadrante URL, eu poderia vir e colocar essa URL aqui, que é o roboi-quadrante.a.agro.rocks. Mas por que eu não vou fazer isso? Essa URL aqui, ela é uma URL que ela está passando por um balanceador de carga, né? Então, o Embrapa.io, quando ele cria essas URLs autogeradas, o que ele faz é colocar o que a gente chama de virtual proxy, que está em outro servidor, né? Então, se eu colocar essa URL aqui, o que vai acontecer? Na hora que eu for me comunicar com esse banco de dados, eu vou sair do servidor em que ele está hospedado, vou até a internet, né, até a nuvem, lá no balanceador de carga, e depois vou fazer todo o caminho de volta. Então, isso é ineficaz, é ineficiente, né? E eu não preciso fazer isso. Por quê? Porque todos esses serviços que estão aqui, eles se enxergam, né? Justamente utilizando esses nomes aqui, tá? Então, como que a gente consegue ver exatamente como que esses serviços, como que eles estão distribuídos dentro dessa stack de containers que a gente fala? A gente vem aqui no código, né? Novamente entrei aqui no GitLab, clicando aqui nessas engrenagenzinhas, venho aqui no N8N, e existe um arquivo aqui chamado dockercompose.yaml. Esse arquivo é justamente o arquivo que define os meus serviços. Então, todos aqueles serviços que a gente vê lá, eles estão definidos aqui. E aqui, dentre os serviços, a gente tem, portanto, o serviço do quadrante, bem aqui, ó. E aqui tem algumas informações importantes. Primeiro, o nome do serviço, que é quadrante, que a gente já tinha visto lá.
E uma outra informação muito importante, a porta que eles põem para os demais serviços, que é 6333, que está aqui nesse atributo expose. Então eu posso vir aqui e ao invés de eu colocar aquela URL do virtual proxy, eu venho aqui e coloco assim, ó, http, e eu vou colocar diretamente aqui o nome do serviço, que é quadrante. Porque, novamente, o N8N consegue enxergar pelo nome os demais serviços que estão na mesma intranet de containers dele. Só que ele tem uma porta específica que está sendo exposta para o serviço, que é a 6333. Então é essa porta aqui que eu peguei novamente aqui do Docker Compose.yaml que eu vou colocar aqui. E aí eu vou dar um save e olha só, connection successful. Então ele deu tudo certo, eu vou fechar aqui. E agora eu posso então, vou até fazer uma alteração aqui só para ficar mais bonitinho, tirar isso daqui e deixar só quadrante. Eu posso agora então fazer um insert documents, né? E aí aqui, ó, como não tem nenhuma collection criada, eu vou ter que criar minha primeira collection, certo? Então eu venho aqui, coloco aqui by ID, e aqui eu vou colocar um nome para minha collection. O que eu costumo fazer aqui, tá? Eu coloco aqui o nome dessas collection com uma referência do modelo que foi utilizado para poder gerar ela. Porque assim, para eu poder gerar os embeddings, eu preciso necessariamente usar uma LLM, certo? Então, por exemplo, se eu estiver usando o Ollama, que nem eu mostrei para vocês, né, que está aqui, ó, embeddings Ollama, existem algumas, isso daqui é dentro da infraestrutura da própria Embrapa, né, dos GPU servers na intranet local, existem algumas LLMs que elas são dedicadas à criação de embeddings, né? A gente tem duas aqui dentro desse GPU server já instaladas, que é a BGE Large Lasted e a BGE M3. Se eu fosse utilizar a BGE Large, esse daqui é um modelo bastante eficiente, ele tem só 600 megas, né? Então ele ocupa pouca memória e consegue gerar bem os embeddings, né? Se eu fosse utilizar ela aqui, o que eu faria aqui? Eu viria aqui, provavelmente, e colocaria o nome disso daqui como sendo algo assim, ó. Vectors, Ollama, BGE Large, e colocaria um número de versão aqui, por exemplo, V1, certo? Por quê? Porque muitas vezes a gente começa a gerar e aí pode dar algum problema, eu posso querer refinar, posso querer mudar atributos, como, por exemplo, o embedding batch size, ou o char splitter, ou o token splitter, que são atributos para gerar os embeddings, e eu posso querer criar novas versões disso daqui. Então, eu posso colocar até referência a esses atributos aqui no nome, ou ficar mudando V1, V2, V3 e assim por diante. Então, eu recomendo vocês adotarem essa prática, tá? Aqui para o nosso caso, a gente não vai usar o Ollama, tá? Porque ele acaba demorando muito. Então, o que eu vou fazer? Eu vou configurar o ChatGPT aqui, né? Ou seja, a API do OpenAI, para poder gerar os embeddings e usar também dentro do nosso agente. Depois, mais para frente, vou fazer um vídeo específico utilizando os modelos open source do Ollama, tá? Então eu venho aqui e coloco aqui o embeddings OpenAI e eu não tenho credencial configurado ainda para ele. O que eu vou fazer? Vou vir aqui e eu vou criar uma nova credencial para ele. Então aqui dentro da minha interface aqui de gestão, né, do OpenAI, eu tenho aqui um budzinho, né, eu coloquei $5 aqui, já faz uns 3 meses. Esses planos, né, dependendo do modelo que você usa no OpenAI, eles são muito baratos, né? O 4O Mini, por exemplo, ele custa 15 centavos de dólar, 1 milhão de tokens. Um token é como se fosse mais ou menos uma palavra. Então, a cada 1 milhão de palavras, ele te cobra 15 centavos de dólar. Então, normalmente demora muito para gastar. Então, eu recomendo, assim, às vezes até quem estiver disposto, né, pode utilizar os GPU servers do Embrapa.io, ou pode também contratar, eventualmente, se não estiver usando nenhum dado sigiloso, nem nada assim. Aqui no caso, por exemplo, o 500 perguntas e 500 respostas são dados públicos, né, da Embrapa. Então, a gente pode utilizar aqui as APIs também profissionais. Elas vão ter um desempenho muito melhor, tá bom? Então, eu venho aqui, né, eu posso criar uma nova API Key aqui. Eu vou criar aqui, gente, depois, quando eu for publicar esse vídeo, eu vou apagar essa API Key, tá? Então, não tem problema vocês, eventualmente, verem ela aqui. Então eu vou criar aqui no Roboi, né, que eu estou chamando. Eu posso colocar um nome aqui. Normalmente o que eu gosto de fazer é colocar aqui o host que está usando. Poderia criar um novo projeto aqui do Roboi, vou deixar em Embrapa.io mesmo. Não vou me preocupar com as permissões agora. E vou criar aqui. Vou copiar então isso daqui. E aí eu venho aqui e coloco então a minha API Key aqui. Não preciso colocar Organization ID, só API Key mesmo. Dou um save.
e ele testou e deu tudo certo, tá? Vou mudar novamente esse nome aqui, só para ficar bonitinho. E beleza, tá tudo certo aqui. Aí aqui, ó, ele sugere que eu utilize, ó, vocês podem ver que o próprio modelo da OpenAI, ele já sugeriu aqui um modelo de embeddings, né? Que no caso é o Text Embedding 3 Small. Esse daqui é um modelo também bem barato, tá? Eu não lembro qual que é o custo dele, mas eu acho que é alguma coisa como 10 centavos de dólar, 1 milhão de tokens, alguma coisa assim. Então, esses 3 livros aqui no caso, eles vão ocupar quase nada, na prática é isso. E aí, como eu estou usando o modelo do OpenAI, eu vou mudar esse nome aqui, né? Porque agora não é mais Ollama, né? É, na verdade, OpenAI, e o nome do modelo especificamente é o Embedding 3 Small. Eu vou colocar aqui só 3 Small, que eu já vou saber qual que é. Ok? Esse é o V1, né? Não vou mudar aqui o Embedding Batch Size. E aqui, ó, eu preciso colocar aqui... Eu tenho duas formas de fazer isso, na verdade, né? Deixa eu ver. Insert Documents. Ok. Aqui eu vou colocar o meu Default Data Loader, ok? Esse Default Data Loader, então eu estou falando aqui que ele está recebendo, por exemplo, um JSON ou um binário, no caso vai ser JSON mesmo. Vou mandar ele carregar todo o input data. E aqui eu tenho algumas informações de text splitting. Eu posso utilizar o padrão dele. O que ele faz? Ele coloca 1000 caracteres com 200 caracteres de overlap. Ou eu posso colocar um custom aqui, tá? E aqui eu também poderia inserir metadados, tá? Isso aqui é relevante porque, por exemplo, vamos supor que aqui no aggregate, né, eu tivesse colocado aqui um metadado que falasse, por exemplo, de qual livro que está vindo aquela informação, como um tópico, por exemplo. Então, eu poderia ter lá ILPF ou Pantanal e tudo mais. Essa informação é útil para o treinamento, tá? Então, a gente consegue categorizar, né? Lá dentro do banco de dados vai ter um atributo com esse tópico. E depois, na hora de buscar essas informações, isso pode ser utilizado na query do usuário, tá? Mas a gente não fez isso, a gente está fazendo as coisas de forma simples e aí vai caber a vocês depois testarem, aprimorarem, né, esses treinamentos, essas propriedades e tudo mais. Então eu vou vir aqui no Text Splitter e vou colocar aqui um Character Text Splitter. Poderia colocar também Token Splitter, várias coisas aqui. Mas por que eu vou colocar Character? Eu gosto de colocar isso daqui porque eu posso colocar aqui, por exemplo, para separar por ponto, né? Então, em vez de colocar, por exemplo, para separar cada 1000 caracteres de forma geral, eu defino um separator, que pode ser ponto, ou eu posso vir aqui em expression e colocar algo como /n, assim. Isso aqui vai ser quebra de linha, né? Então, por quê? Porque o ponto é um fim de oração, o /n normalmente é uma quebra de parágrafo, né? Então faz sentido. E aqui, por exemplo, eu posso vir e alterar um pouco isso daqui. Por exemplo, eu poderia colocar, por exemplo, uma potência de 2 aqui, se eu quiser, para casar os bytes, 1024, com overlap de 128, por exemplo, né? Então, isso cabe a vocês experimentarem, né? Por isso até que a gente está colocando versões aqui, porque você pode fazer uma versão, testar, ver se ficou legal, se não ficou, e depois retornar aqui para poder continuar aprimorando o seu algoritmo. Feito isso, eu já posso executar esse workflow, tá? Então eu vou salvar aqui e vou executar o workflow e a gente volta daqui a pouquinho com os resultados. Então aqui, pessoal, para mostrar para vocês, ele já baixou um dos livros, né? Passou aqui no aggregate e agora ele está dividindo aqui no Text Splitter e está enviando para a API do OpenAI, né? E de fato está fazendo o processamento aqui. Então ele gravou já 1.302 itens dentro da minha coleção. Agora ele vai gravar para o segundo livro. Então a gente consegue vendo aqui a execução do processo, tá? A gente já retorna para ver o final. Então aqui finalizou o processo e a gente pode ver que foram gerados 4.620 itens dentro da nossa collection, né? Então aqui a gente tem algumas atualizações. Se eu vier aqui, né, não tinha nenhuma collection e agora tem a minha collection aqui do Vectors OpenAI 3 Small, né? V1, com os 4.620 pontos aqui que ele contabilizou. Aqui só para mostrar para vocês, ó, apesar de ter feito esse treinamento, o meu budget aqui do OpenAI não alterou em nada, tá? Continua com os 4,85, né? Lembrando que a conta aqui é por milhão de tokens, né? Então é bastante, certo? Então beleza, eu já tenho os meus bancos aqui da Embrapa, né? Da 500 perguntas, 500 respostas aqui. E como que eu vou usar isso, né? Então eu posso voltar aqui, vou vir aqui no My Workflow, vou deixar o Simple Memory aqui, vou remover aqui esse do Ollama e vou colocar aqui também do OpenAI. E para esse aqui eu posso deixar o 4.1 mini. O 4.1 mini, se eu não me engano, ele custa
40 centavos de dólar por milhão de token. Então posso deixar ele, por exemplo, aqui nessa última milha que a gente fala, que é na interação final aqui com o usuário, porque ele é melhor que o 4O mini, tá? Posso deixar ele aqui e venho aqui, por exemplo, ó, e o próprio... Deixa eu ver como que é o nome aqui. Aqui eu tenho as minhas tools, né? Deixa eu só ver como que é o nome. Então aqui, ó, existe um nó especial aqui dentro do N8N, que é justamente isso aqui, ó, responda questões sobre um Vector Store, né? Então aqui a gente consegue colocar uma descrição do que o Vector Store ele contém, né? E aí a gente pode pedir para ele executar, né, ser uma interface com o nosso Vector Store. Então eu vou falar aqui, ó, perguntas e respostas sobre a pecuária de corte de forma geral, a produção, vamos repetir aqui, a pecuária de corte no Pantanal e integração lavoura, pecuária, floresta. Vou deixar ele selecionar isso daqui. O próprio N8N, em vários nós dele, quando utiliza modelo, né, ele tem essa opção de um parâmetro ser definido pelo próprio modelo, tá? Então esse aqui é o limite, na verdade, de perguntas e respostas que ele vai retornar. Vamos deixar ele gerar isso daí, eu não vou falar nada. Aqui no model eu vou setar... Opa, não é o Llama Model não. Eu vou setar um model para ele. Aqui eu posso usar outro, por exemplo, vou usar o mais barato, que é o 4O mini. Esse aqui custa 15 centavos de dólar cada milhão de token, então um pouco mais barato que o 4.1. E aqui no meu Vector Store, então eu vou pegar aqui o quadrante. E agora o que eu quero é o Retrieve Documents. Então tá certinho. O quadrante Collection é a quadrante Collection que eu tenho aqui. Isso aqui eu não sei o que faz, vamos ver. Deixa assim, não vou marcar mais nada aqui. E aqui no Embedding, aqui tem um ponto muito importante, tá? É importante que vocês selecionem o mesmo algoritmo, né, o mesmo modelo utilizado na geração, tá? Que ele traz resultados melhores. Então eu venho aqui e coloco de novo o OpenAI e ele já selecionou para mim automático aqui o Embedding 3 Small, que é o que eu quero mesmo. Ele foi o mesmo usado na geração, certo? Aí aqui a gente vai dar uma pausa antes de usar ele para poder falar sobre um outro conceito, que é o Prompt Engineer, tá? Porque aqui vai fazer diferença. Então percebam que eu adicionei aqui no meu AI Agent uma tool. Eu posso adicionar diversas tools aqui. Então eu posso ter a tool para responder minhas perguntas e respostas, posso ter uma tool para o MCP Server, então a gente vai usar muito essas ferramentas aqui de tool. Eu posso ter diversas, tá? Só que eu preciso orientar o meu modelo para que tool que ele deve usar, dependendo do caso, tá? Então é isso que a gente vai fazer agora, propondo um system prompt, um prompt engineer, né? E o que a gente vai fazer? Se a gente olhar aqui o conceito de prompt engineer, a gente vai ver que existem alguns pontos chaves aqui, tá? O prompt engineer, ele basicamente nos permite setar um contexto básico para o nosso agente. Então aqui a gente vai definir o que ele faz, de fato, esse agente, justamente porque, por exemplo, se eu falo que ele é um assistente da Embrapa para pecuária de corte, eu não quero que ele responda perguntas sobre submarino, eu não quero nem que ele seja usado dessa forma, né? Porque ele está gastando, por exemplo, o meu tempo de hardware, se eu estiver usando meus GPU servers, ou se estiver usando uma API bilhetagem, para responder questões genéricas do usuário. Não é esse o objetivo. Eu quero que ele se atenha exclusivamente ao que eu estou definindo que ele faça. Então esse ponto é muito importante, o contexto básico dele. Outra coisa é o estilo e o tom. Então, usa uma linguagem acessível, sempre em português do Brasil, né? A gente tem que lembrar que as LLMs elas são treinadas em múltiplos idiomas, né? Então, sempre em português, dê respostas concisas, respostas sérias. A gente pode definir, inclusive existem agentes que às vezes são programados para serem engraçadinhos, né? Não é o nosso caso na maioria das vezes, né? A gente quer um tom sério. Outra coisa são as regras, e aqui entra um ponto muito importante, porque aqui a gente vai falar para ele que ele deve usar um determinado MCP Server, que está como uma tool, ou acessar as perguntas e respostas que a gente colocou lá a partir do banco do RAG, né? E assim por diante. Aí tem o contexto dinâmico. O contexto dinâmico é basicamente a entrada do usuário e o que é retornado pela tool, né? Seja pelo MCP Server, seja pelo acesso, né? O retrieve
de dados do RAG, né, lá do banco vetorial. E por fim tem o formato, né? Então, ó, responda sempre em Markdown. Por exemplo, se eu estiver fazendo um agente para o WhatsApp ele aceita, né, um formato Markdown simplificado. Então eu posso pedir para ele retornar nesse tipo de formato, ou então se eu estiver utilizando, por exemplo, o Google Chat também aceita formato Markdown, né? Então o Discord, né? Então depende da minha integração desse agente, certo? Então vamos dar uma olhada agora no qual que seria o prompt ideal para o nosso robô aqui, que é o nosso agente lúdico aqui em tela. Então aqui eu já coloquei uma proposta de prompt, né, para o nosso agente. Então o que a gente faz aqui exatamente, tá? Eu vou até copiar isso aqui. Isso aqui estava assim, tá? Dessa forma aqui. Então eu venho aqui em Add Option e coloco aqui, ó, System Message. O que é isso? Isso aqui é uma mensagem que vai ser embutida, né? Toda vez que o agente for executado, tá? Então na prática, deixa eu aumentar isso daqui. Ele vai embutir isso daqui vai acompanhar na hora que for interagir com o modelo via API do OpenAI, esse texto ele vai preceder a pergunta do usuário, tá? Então o que eu estou definindo? Justamente aquelas características, né? Aquelas premissas que eu coloquei lá naquele slide, né? Aqui, que é o contexto básico, estilo e tom, regras e o formato. Então vocês podem ver que tudo isso aparece aqui. Primeiro, o contexto. Você é um assistente virtual da Embrapa que responde exclusivamente questões sobre pecuária bovina de corte e processos relacionados à produção de gado de corte no Brasil. Estilo e tom. Utilize uma linguagem acessível, sempre em português, e dê respostas com seriedade e sucintas. Regras. Para responder questões sobre pecuária, priorize o uso da tool. Aí eu coloquei a tool aqui como perguntas e respostas. Eu vou mudar o nome dela lá, tá? Caso o usuário queira falar com o humano, encaminhe para Embrapa, fale conosco, saque. E o formato, a saída deve ser em texto sem formatação, tá? Então a gente ainda não sabe como que vai usar, então eu vou deixar dessa forma aqui. Essa tool aqui, eu vou mudar o nome dela para corresponder com o nome que eu coloquei lá, vai ficar perguntas e respostas, certo? E é isso, tá, gente? Então agora eu já posso testar aqui o meu agente. Então eu vou perguntar assim, ó, qual a melhor forrageira para a criação de bezerros no Pantanal? Deixa eu ver aqui, ele deu um erro. Então tá, gente, então retornando aqui, ele tinha dado um errinho aqui no perguntas e respostas. O que eu fiz foi só tirar aqui, eu tinha deixado o modelo definir, né? Eu coloquei limite 4 aqui, que eu acho que ele não estava conseguindo definir esse parâmetro. Então esse erro é normal, tá? Essas coisas acontecem. E aqui, então, eu consegui interagir. E olha só, o que acontece? Se eu perguntar aqui uma pergunta aleatória, do tipo assim, quais os tipos de submarinos? Ele tem que negar essa resposta, tá? Sou um assistente virtual especializado em pecuária bovina de corte, produção de gado no Brasil. Para questões sobre outro tema, recomendo buscar uma fonte específica sobre submarinos, né? Então ele não pode responder esse tipo de pergunta, então tá correto, né? Outra coisa também, se eu quiser falar com um especialista, quero falar com um especialista. Vamos ver se ele responde certo, né? Ele tem que me dar o saque, e ele deu aqui, né? Que foi outra coisa que eu coloquei aqui no AI Agent. E agora eu quero que ele use o perguntas e respostas aqui para responder questões sobre a pecuária, né? Então o que eu vou fazer? Vou perguntar assim, o que é ILPF? E de fato ele pegou esse caminho, veio aqui no Quadrant Vector Store. Então a gente pode ver tudo que ele está fazendo aqui, tá? Então o que ele veio? Ele trouxe, ó, tá vendo? Informações lá do meu banco de vetores, né? E então ele está conseguindo buscar de lá. E aí o Perguntas e Respostas fez a seleção aqui. Deixa eu ver aqui como que ele está trabalhando. E escolheu essa pergunta aqui, essa resposta, né? Então assim, como são os ciclos do ILPF? E, novamente ele está vindo aqui. Forma arranjo produtivo, geralmente envolve fases rotativas entre cultivo agrícola, pastagem para pecuária e manejo florestal. Então tá certo, ele está respondendo aqui, né? Claro, cabem diversas melhorias aqui, mas de forma geral ele está fazendo o que a gente pediu, certo? Então o que eu posso fazer agora? Eu posso enriquecer esse meu banco de vetores aqui para ficar melhor ainda, tá? Então eu vou pegar agora e vou utilizar uma API pública que a gente tem com 1.600 perguntas e respostas sobre pecuária, tá bom? Então eu vou preparar aqui o fluxograma e a gente já retorna. Então, pessoal, olha só, vou criar um novo workflow aqui. Esse aqui eu vou chamar de RAG saque gado de corte. Novamente, eu vou colocar uma trigger aqui manual.
Vou usar o HTTP de novo, request. E aqui eu vou colocar o endpoint dessa API pública, tá? Que tá aqui, ó. Então, beleza, eu coloco aqui e executo aqui o step. E ele traz aqui para mim, né, todos os dados aqui, tá? Aqui tem um detalhe que esses dados eles vêm aqui no formato JSON, só que eles vêm com ID, com algumas coisas aqui que não são interessantes. Então, para poder melhorar, né? Porque o que me interessa aqui é só as perguntas e respostas que eu quero, certo? Então, para poder melhorar isso, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e colocar um tipo code aqui, certo? E esse code eu posso fazer uma interação aqui com esses dados que estão vindo para poder melhorar esse recurso. Então, o que eu posso fazer? Ó, ele está vindo ali um campo data, certo? Então eu posso vir aqui, eu vou cortar, tá, uma parte desse vídeo, mas só para vocês entenderem o que está sendo feito, eu posso vir aqui e pegar, por exemplo, uma array, eu já fiz esse código aqui antes, e posso dar um parse aqui. Aí o que é importante aqui é eu pegar esse parse a partir desse data aqui, certo? Então eu vou fazer isso aqui, ó, beleza? Então o que vai ser esse array aqui? Ele vai ser o retorno disso daqui, a mesma coisa que estava antes. Se eu der um return aqui, inclusive, array, ele já vai funcionar. Então, ele está respondendo agora. Então, vocês veem, isso aqui era um item só, um único item, que tinha um texto aqui, né, com todas as perguntas e respostas. E eu transformei isso numa array. Então, quando eu fiz esse parse. Então, agora, olha só o que está vindo. Ó. Tá vindo 757 itens, né? E cada um com uma questão e uma resposta de forma independente. Será que tá certo esse número aqui? Eu acho que era 1.600. Mas tudo bem, vamos deixar assim. E aí, para melhorar isso daqui, ó, vou até copiar aqui esse código aqui, só para fazer um pequeno ajuste, que é o seguinte, em vez dele retornar ID, question, categoria ID, que não servem para nada para mim aqui, ele vai retornar só a question e a resposta, tá? Ele vai mandar eu executar de novo. Deixa eu executar aqui, executa aqui. Então ele responde só com esses dois campos, o que acaba sendo melhor aqui para mim, certo? Então beleza, e agora eu vou repetir os passos daquele outro RAG lá. Eu posso inclusive vir aqui, deixa eu salvar isso aqui, né? No 500 perguntas, 500 respostas, e copiar todos esses nós aqui, tá? O N8N ele permite fazer isso. Encaixo esse aqui. Vamos só revisar. Vou copiar no mesmo banco, tá, gente? Então isso aqui, ó, é o ideal. Às vezes compensaria eu fazer um outro conjunto de perguntas e respostas, talvez num banco independente com outros metadados e tal. Por exemplo, a categoria. Eu estou desprezando a categoria aqui nessa API, mas ela está disponível. Então eu poderia colocar as categorias como tópicos e o meu banco de vetores ele ficaria bem melhor, né? Só que eu não vou fazer nada disso porque isso são refinamentos que a gente faz no nosso agente, tá? Então, isso aí fica para vocês explorarem. O restante aqui é a mesma coisa, vou manter do jeito que está aqui. Mesmo text splitter, mesmo tamanho, mesmo tudo. Só vou revisar aqui, né? Tá tudo ok. E beleza, sendo assim, eu dou um save e posso mandar executar isso daqui. E ele começa a executar, ó. Tá gerando aqui. E a gente já volta já para poder mostrar o resultado final. Então aqui ele finalizou, pessoal. E agora a gente pode ver que foram incluídos novos itens, né, no nosso quadrante Vector Store. Se a gente chegar aqui, né, tava 4.620 aqui, a gente atualizar, ó, ele dá um salto. Então agora a gente tem mais documentos inseridos aqui, certo? E a gente pode vir aqui e testar agora o nosso chat com esses novos documentos. Por exemplo, preciso suplementar novilhas na seca. Sim, é recomendado suplementar para garantir o desenvolvimento do potencial dos animais. Então aqui é o que ele respondeu, né? Quais os parâmetros avaliados no exame andrológico de reprodutores? Avaliação clínica geral, exame dos órgãos, reprodução, avaliação de escroto. Tá ótimo. Então, assim, ele conseguiu aqui, então, a gente ficou com uma base, né? Vocês podem ver que é bem rápido a consulta no quadrante aqui, né? Ele integrado aqui junto com a API do OpenAI, realmente fica bem eficiente, assim, bem rápido e com respostas muito boas, né?
Bom, pessoal, então é isso, né? Essa era a parte do RAG que eu queria passar para vocês. Então a gente fez aqui, a gente conseguiu montar um RAG, né, utilizando duas fontes de dados, né? Primeiro os livros do 500 perguntas e 500 respostas e depois uma API pública com perguntas e respostas sobre a pecuária, né? Nos próximos vídeos a gente vai ver então a parte do MCP Server e do Web Scraping. E nesse vídeo a gente viu também a parte que não é menos importante, que é a parte do Prompt Engineer, que é um ponto fundamental também para o nosso agente. Então, com a combinação de todas essas técnicas, a gente vai ter um agente bem eficiente. Então é isso, a gente fica por aqui. Até o próximo vídeo.